Então, muito bom dia a todos e todas. Bem-vindos a mais este webinar da DGE. Sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação e temos, enfim, a nosso cargo todos estes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Hoje vamos aqui falar, enfim, de um tema que nos é muito querido e caro: construir o futuro com a tecnologia que entendemos sempre como sendo algo que é associado como instrumento para, e não como fim em si, entendendo isto desta forma, e perceber até que ponto as diferentes profissões, as diferentes temáticas são elas tidas mais em conta por rapazes ou por raparigas e de que forma é que tudo isto acaba por se interligar. Bom, os primeiros agradecimentos para a Isabel Lopes, para o Rui Lima da minha equipe, que aqui estão, e que são os promotores da atividade e deste webinar, que sei que está a ser visualizado em várias salas de aula do país, e portanto é também um recurso que é utilizado em sala de aula, em contexto de sala de aula, mas muito principalmente é um recurso que fica para poder ser utilizado sempre que necessário, se e só se, e nas circunstâncias que entenderem fazê-lo em função daquilo que forem as temáticas tratadas com os vossos alunos nos diferentes domínios. Um agradecimento à Inês Santos Silva e à Filipa Castro, que serão as nossas conferencistas de hoje e que farão aqui uma apresentação que vos tentará, de alguma forma, abanar, permitam-me o termo, desconstruir alguns estereótipos que têm e tentar perceber e visualizar as questões de uma forma diferente daquelas que, eventualmente, estão habituados a ver. Dizer-vos que estes webinars integrados na direção de serviços de projetos educativos, nomeadamente nas questões relacionadas com cidadania e desenvolvimento e muito principalmente na área curricular de cidadania e desenvolvimento, que tem uma disciplina própria entre o 5º e o 9º ano de escolaridade, que na educação pré-escolar, no primeiro ciclo e no ensino secundário é feita de forma transversal, tem como grande perspectiva possibilitar à escola, no seu todo, ter uma perspectiva global sobre aquilo que é a cidadania e como é que esta cidadania consegue consagrar em si aquilo que são os diferentes planos de ação das diferentes disciplinas. Ou seja, o objetivo aqui é que consigamos, nas diferentes temáticas que abordamos no domínio e na área da cidadania, termos a disciplina enquanto suporte longitudinal de tudo o que é aprendizagem curricular em termos das próprias salas de aula. E isso é relevante porque aquilo que aqui trabalhamos hoje não é só igualdade de género, não é só direitos humanos, terá muito a ver também com o mundo do trabalho, terá certamente a ver com o domínio do empreendedorismo. E, portanto, nunca as temáticas podem ser fechadas em si, porque se forem fechadas em si, de certeza que acabam por ser minimizadas em relação àquilo que queremos que aconteça no contexto global da sua ação. Dizer-vos que desta cidadania e desenvolvimento, este desenvolvimento é um desenvolvimento pessoal e social, que é isto que queremos com este webinar, é que haja um desenvolvimento pessoal de cada um dos elementos que está aqui, nomeadamente dos diferentes alunos que estão a assistir ao webinar, hoje aqui em direto e depois existirão em diferido mais tarde, se assim entender, estes ou outros quaisquer, e é um desenvolvimento que é também sustentável. Portanto, entre o pessoal, o social e o sustentável, este desenvolvimento tem que ser feito de uma forma continuada, tem que ser feito de uma forma que toque efetivamente as crianças e jovens que estão à nossa volta e que lhes permita ter a capacidade crítica para, num determinado momento, numa determinada perspectiva e sob uma determinada informação, terem a capacidade para dizer não, ou dizer sim, mas. E, portanto, a capacidade que temos que ter é sempre de perceber, em cada um dos momentos, aquilo que pretendemos em face da informação que temos. E a Inês Santos Silva e a Filipa Castro dar-nos aqui a informação que vos permitirá, com certeza, depois alicerçar um pensamento crítico em relação àquilo que vos é dito, mas também àquilo que já vos tinha sido dito noutras circunstâncias e que eventualmente não compagina com aquilo que hoje aqui será dito.
é uma linha de pensamento que tem sempre que ter em conta. Ou seja, não há uma verdade que seja absoluta, há realidades que compaginam melhor com aquilo que é a nossa função, o nosso sentir, o nosso ser, o nosso entusiasmo, e outras que ficam um bocadinho aquém de tudo isto. Não avançaria muito mais. Os meus agradecimentos, principalmente às nossas conferencistas, à equipa, e passo a palavra para a Isabel Lopes. Tudo bom para todos. Muito obrigado. Boas festas. Obrigada, Zé Carlos, pela introdução que foi feita. Temos então aqui connosco a Inês e a Filipa. Eu vou só dar aqui uma breve nota do que elas nos contaram sobre elas próprias. Portanto, a Inês é fundadora da Portuguese Women in Tech e tem trabalhado nos últimos 10 anos na área do empreendedorismo tecnológico e inovação. Como viram, este domínio da igualdade de género que estará aqui hoje mais em foco, alertando para a questão que as tecnologias também podem ser abertas ao elemento feminino, mas que cruza, obviamente, muitos outros domínios de cidadania e desenvolvimento. No âmbito deste empreendedorismo que a Inês fez, ela tem promovido várias iniciativas no âmbito da PIWIT e eu vou passar a palavra à Inês, que depois mais tarde, irá apresentar a Filipa. Obrigada, Inês. O ecrã é seu. Muito obrigada, Isabel. Antes de mais, bom dia a todos. É um gosto estar aqui poder-vos apresentar um bocadinho do trabalho que nós temos feito e falar-vos de um tema que para mim é um tema de paixão, que é a questão da tecnologia. Vou começar por partilhar aqui o meu ecrã convosco. Deixem-me ver. Ok, boa. Acho que estão a ver o ecrã. E, portanto, como eu estava a dizer, vou partilhar um pouco sobre a tecnologia. Eu acho que muitas vezes nós vivemos rodeados de tecnologia, mas raramente nos apercebemos o impacto, muitas vezes, que ela tem na nossa vida. E hoje o meu objetivo é falar-vos um pouco, por um lado, desse impacto, mas também um pouco da história da tecnologia e de que forma é que vocês, individualmente, também podem ter um impacto nesse futuro que nós estamos todos a construir, que é mais tecnológico, mais inovador e com mais progresso. E, portanto, passando a mim, como eu já disse, o meu nome é Inês, sou uma das fundadoras da Portuguese Women in Tech, tenho trabalhado muito nesta área da tecnologia há mais de 10 anos e sempre fui uma apaixonada por perceber como é que as coisas funcionam, não é? Nós vivemos rodeados de, às vezes parece coisas que são magia, mas eu sempre fui muito curiosa para perceber como é que o mundo funcionava, como é que as coisas que eu tinha à minha volta, seja ele um computador, um telemóvel ou uma televisão, como é que as coisas efetivamente funcionam, o que é que está por detrás disso. E, portanto, eu tive sempre a oportunidade de trabalhar muito com empreendedores, com profissionais que também, com essa mesma curiosidade e com essa vontade de construir projetos. Como eu disse, eu sou uma das fundadoras da Portuguese Women in Tech, nós trabalhamos muito na questão de tentar perceber como é que podemos criar uma comunidade tecnológica em Portugal mais diversa e mais inclusiva, e temos feito muitas atividades ao longo dos anos. Nós nascemos em 2016, para juntar mulheres em tecnologia com a mesma paixão que a minha e que a da Filipa, e para perceber como é que nós realmente podemos falar mais de tecnologia, atrair mais mulheres também para esta área e construir juntos este tal futuro. Nós temos desenvolvido prémios, programas de mentoria, clubes de livros, como vocês podem ver aqui atrás, eu gosto muito de ler e, portanto, temos também incentivado muito também a leitura sobre estes temas. Temos feito workshops, temos feito maratonas de programação, hackathons e uma série de iniciativas de forma a realmente levar a tecnologia e o trabalho que se faz em tecnologia mais longe e também daí esta iniciativa. Eu hoje vou-vos falar, como eu estava a dizer, um pouco sobre o que é isto da tecnologia. Já agora desafio-vos a partilharem connosco as vossas questões. Vocês podem, vocês têm o Q&A no Zoom e, portanto, se tiverem questões, por favor, façam-nas. Nós temos todo o gosto em respondê-las e ajudar-vos também a perceber melhor o que é isto de trabalhar em tecnologia. E, portanto, o meu trabalho hoje é mesmo esse, não é? Falar-vos aqui o que é isto de trabalhar em tecnologia. E uma frase que eu gosto muito, há pouco estávamos a falar de magia,
que é esta. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, não é? Nós vivemos hoje em dia rodeados de tecnologia. Eu não sei, acho que não sou única, não é? Mas quando eu acordo, o meu telemóvel acorda-me, portanto, com o despertador, é a tecnologia. Tudo o que faço a partir daí, de alguma forma, o impacto da tecnologia está lá. Desde a luz que eu acendo, que tem imensa tecnologia por trás, sendo quando vou preparar o pequeno almoço, quando estou agora sentada ao computador a trabalhar, há sempre tecnologia à minha volta. E há coisas que são tão óbvias de que nós até nos esquecemos do trabalho e das milhares e milhões de pessoas que estão por trás para construir e para criar este mundo que nós hoje vivemos. Eu às vezes gosto de pensar, a minha bisavó nasceu em 1887, portanto imaginem há quanto tempo. E eu gosto de pensar o que é que seria ela agora ter a oportunidade de vir para 2022 e ver tudo o que estava à volta dela, não é? Portanto, quando ela nasceu, não havia televisão, não havia internet, não havia computadores, acho que provavelmente ela também não tinha eletricidade e, portanto, imagine o progresso que aconteceu nos últimos anos, desde essa altura até hoje, e tudo o que aconteceu, e nós hoje tomamos isso como, tipo, está lá, nós nem damos conta, mas a verdade é que há coisas que nós hoje são óbvias e que nós hoje achamos que é um dado adquirido, que há 10, 20 anos atrás não eram possíveis, não é? Para vocês verem, eu tenho 33 anos, portanto não sou assim tão velha, não é? Mas eu lembro da primeira vez que fiz uma pesquisa no Google e tipo, a magia que era, de repente, eu pesquisar e ter ali informação sobre o que eu estava a procurar. Lembro-me da primeira vez que fiz um trabalho sobre Fernando Pessoa e fui procurar informação no Google, já não tinha que ir à biblioteca da escola, e era incrível perceber que tinha tanta informação ali disponível para mim. Mas a verdade é que isto começou de uma forma muito diferente, não é? Portanto, em 1837, o inglês Charles Babbage, ele criou ou pensou o que ele chama a máquina analítica, não é? Portanto, era um computador mecânico que tinha o objetivo de resolver questões ou equações, não é? Portanto, cálculos, fazer cálculos. Uma coisa interessante, vocês podem ver, uma máquina gigante, não é? Comparando com os computadores que nós temos hoje, fazia muito pouca coisa. Não, na altura não foi construída, portanto ela foi construída muito mais recentemente para perceberem se efetivamente funcionava, ela foi só projetada, mas foi aqui que começaram a dar os primeiros passos para a resolução ou seja, para a criação do computador. Na altura a palavra computador nem existia, já vamos ver de onde é que a palavra vem, mas é inacreditável pensar que começou aqui e o caminho que nós hoje fizemos para os dias de hoje. E a par da criação desta primeira máquina analítica, não é? Surgiu também o primeiro algoritmo, não é? O algoritmo acaba por ser uma forma, quase uma ordem que nós damos ao computador para definir aquilo que nós queremos que ele faça. E aqui a Ada Lovelace, que trabalhava com o Charles Babbage, foi a primeira pessoa a criar este tal algoritmo, né? Criar um sistema que permitia pedir ao computador, neste caso aquela máquina, que resolvesse determinados cálculos. Né? Ela é que pensou que estas máquinas podiam ser o que nós chamamos programáveis, né? Porque nós podemos lhe dizer o que é que nós queremos que elas façam. E, portanto, começou em 1837, mas demorou muito, muito tempo até, passado 100 anos, em 1936, Alan Turing criou um computador com um foco muito, muito específico, com o objetivo de decifrar as mensagens encriptadas dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E uma coisa interessante, não é? Nós podemos perceber, portanto, entre 1836 ou 37 e 1936, obviamente houve avanço tecnológico, mas foi efetivamente durante a Segunda Guerra Mundial que nós vimos os maiores avanços. Quer em Inglaterra, em que houve esta tentativa de decifrar as mensagens que estavam encriptadas pela máquina Enigma dos alemães. Esta primeira máquina chamava-se Bomb, curiosamente, este foi o nome, porque era um nome que era um nome parecido com um nome que era usado pelos polacos, que também tinham uma máquina para decifrar as mensagens encriptadas dos alemães, mas não funcionava tão bem. E é importante perceber que esta máquina que tem aqui este aspecto, esta é uma recriação, na realidade, de um filme. Esta máquina, por si, salvou 21 milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Portanto, desde logo, nós podemos perceber duas coisas, não é? Tipo,
Ou seja, obviamente a construção destas máquinas não era fácil, basicamente estavam a criar tecnologia, inovação, ou estavam a criar um caminho à medida em que o iam construindo, mas o impacto imediato foi inacreditável, não é? Portanto, há estudos que mostram que o facto desta máquina existir reduziu o número de anos da Segunda Guerra Mundial e, obviamente, teve um impacto enorme ao nível das vidas salvas, felizmente. E, portanto, isto foi em 1936 em Inglaterra. Se vocês quiserem procurar mais sobre isto, há vários online, vocês podem encontrar imensa informação sobre o que é que foi feito num sítio chamado Bletchley Park, em Londres, e o impacto desta máquina. Nos Estados Unidos, portanto, eles também tinham esse objetivo, e houve muitas tentativas de construir um computador, não é? Portanto, construir uma máquina que realmente ajudasse o esforço de guerra. Foram, como eu disse, várias tentativas. A mais conhecida é esta, que foi lançada em 14 de fevereiro de 1946, que é o ENIAC, e foi o primeiro computador digital efetivamente programável. Portanto, como vocês podem ver, aqui estamos a falar de um computador mecânico, analógico, mas em 1946 foi efetivamente lançado o primeiro computador digital e, portanto, nós hoje é estranho pensarmos num computador que seja mecânico, não é? Tudo à nossa volta acaba por ser os nossos computadores, os nossos carros cada vez mais digitais e eletrónicos, mas a verdade é que os computadores começaram como algo mecânico e foi em 1946 que foi possível ver que era possível termos aqui um computador digital. Uma nota engraçada, eu vi que este computador pesava mais de 20 toneladas. Portanto, imaginem comparar o vosso computador ou os vossos telemóveis, não é? com o peso deste computador. Este computador foi originalmente criado para calcular trajetórias balísticas, trajetórias de projéteis para o laboratório balístico do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o objetivo era efetivamente ajudar o esforço de guerra, mas obviamente o investimento não parou aí, porque durante este período se percebeu o impacto que efetivamente estes computadores poderiam ter. Uma nota muito interessante foi, durante muito tempo, havia uma divisão ao nível do computador entre o hardware e o software. Hoje em dia fala-se menos disso, fala-se muito mais de software do que de hardware, apesar de, obviamente, a construção do hardware continuar a evoluir muito. Mas, na altura, eram as mulheres que efetivamente programavam, trabalhavam a questão do software. E aqui estamos a ver as 4 que realmente programaram o primeiro computador digital e que tornaram possível demonstrar que este computador podia ser útil para o esforço de guerra. Se vocês quiserem saber mais sobre elas, podem procurar as mulheres do ENIAC, e há imensa informação online onde podem saber mais sobre estas mulheres que efetivamente estiveram na frente de batalha na construção deste primeiro computador programável. Uma coisa também muito engraçada relativamente a isso é que a palavra computador significa calcular. E inicialmente era usada para identificar a pessoa que efetuava os cálculos. Portanto, não sei se vocês já viram um filme chamado Elementos Secretos, ou Hidden Figures, em que eles usam a palavra computador para identificar as pessoas, não é? Neste caso, mulheres que faziam cálculos que depois eram usados, neste caso específico deste filme, na NASA, para colocarmos o homem na Lua, não é? Mas a verdade é que a palavra computador acabou por evoluir e passou de ser a pessoa para passar a ser o equipamento, não é? Hoje usamos computador obviamente, para os nossos equipamentos e obviamente, que fazem muito mais do que apenas cálculos, obviamente, mas é interessante perceber de onde é que vem a palavra e o caminho que fez. Uma coisa muito interessante é que, apesar de hoje nós olhamos para os computadores e para a tecnologia estarem em todo lado, nem sempre foi assim, e houve mesmo pessoas que estavam na vanguarda, que não acreditavam que era possível. Esta é uma frase do Thomas Watson, que é o presidente da IBM. A IBM é uma das maiores empresas de computadores do mundo, ainda hoje, e ele dizia: eu acredito
que há mercado para talvez 5 computadores. Imaginem, não é? Nós hoje temos um computador no nosso bolso, que é o nosso telemóvel, sem darmos conta. Ele achava que havia mercado para 5 computadores, porque inicialmente, efetivamente, os computadores eram usados para estes cálculos relacionados com a questão militar, mas evoluíram muito mais para além disso. Mas não era o único, não é? Já em 1977, o Ken Wolfson, mais uma vez, este era presidente e fundador da Digital Equipment Corp. Eu não sei se eles existem ainda, mas na altura era uma empresa muito grande nesta área. Ele dizia, não há nenhuma razão para alguém querer um computador em casa. Claro que, obviamente, nós não queríamos um computador de 20 toneladas em casa, mas obviamente ele estava enganado sobre de onde é que o futuro iria. E isso é uma das coisas interessantes sobre o futuro, não é? É difícil prevê-lo, mas é possível construí-lo, não é? E o que nós vemos ao longo do último século é mesmo isso, essa construção e tornar o impossível possível. E, portanto, o computador evoluiu imenso, de grandes computadores para computadores que cabem no nosso bolso, estão nos nossos relógios, etc. E a verdade é uma coisa muito interessante e uma curiosidade. Vocês hoje têm no vosso bolso, do vosso telemóvel, mais capacidade de processamento do que o computador que ajudou a levar o homem à Lua, não é? É inacreditável perceber o avanço e de que forma é que o computador da NASA que ajudou a levar o homem à Lua era menos potente, com menos capacidade do computador que vocês têm no telemóvel e que usam para mandar mensagens para os vossos amigos, não é? Portanto, é incrível perceber a evolução que aconteceu. Obviamente que isso não parou por aí, não é? Portanto, não foi só no computador não é só no computador que é interessante. Eu lembro-me quando havia computadores sem internet, e era uma seca, e portanto não era nada divertido. E portanto a internet foi um ponto importantíssimo no desenvolvimento e na inovação, não é? Portanto, de repente, nós não temos só um computador que é nosso e que está nas nossas casas, nos nossos escritórios, etc. Está ligado a outros computadores, a milhões de computadores por todo o mundo, e que nos permite comunicar, criar, inovar de uma forma que antes era completamente impensável. Mais uma vez, curiosamente, a internet, que na altura chamava-se ARPANET, foi criada, foi financiada pelo Departamento de Defesa americano, e vocês vão perceber que muitas das inovações, principalmente no último século, foram financiadas com este objetivo militar, mas que depois rapidamente passaram para o consumidor comum. Na altura o objetivo era ligar as diferentes bases nos Estados Unidos, bases militares nos Estados Unidos, mas depois percebeu-se que havia imenso valor em ligar empresas, ligar bancos, ligar pessoas, não é? E portanto hoje nós estamos completamente ligados a toda a hora devido à internet. Eu tenho aqui um vídeo muito engraçado que mostra a evolução ou seja, a evolução do computador, e vou-vos mostrar. E, portanto, como vocês podem ver, o computador foi evoluindo, nós tínhamos muitos materiais na nossa secretária e de repente esses materiais começaram-se a transformar em aplicações, não é? Começamos a ter o Excel, o PowerPoint, começamos a ter blogs, começamos a ter o Google Maps, começamos a ter uma série de aplicações que desmaterializaram muitas das coisas que nós antes tínhamos fisicamente, não é? Eu lembro-me quando ia para o Algarve e nós tínhamos que levar o mapa. Hoje em dia é impensável, acho que ninguém tem mapas, não é? Portanto, nós o que usamos é o Google Maps, que nos ajuda a chegar onde nós queremos chegar. E a verdade é que isto continua, não é? Este vídeo para em 2016, mas a verdade é que nós continuamos, não é? Cada vez temos mais tecnologia à nossa volta e cada vez mais desmaterializamos o mundo. O que é material no nosso mundo passa a ser uma aplicação no nosso telemóvel e uma aplicação no nosso computador. Mas isto obviamente não termina aqui. E hoje, mais uma vez, nós estamos rodeados de tecnologia, a tecnologia está em todo lado, e torna a nossa vida, ou torna mais interessante o nosso mundo, não é? Uma das aplicações mais interessantes da tecnologia também é esta, não é? Nós adoramos ver filmes, eu pelo menos adoro ver filmes da Marvel, e é interessante perceber que estes filmes sem tecnologia não existiam, não é? Eram completamente impensáveis, ou pelo menos muito menos interessantes. Portanto, os efeitos visuais nos filmes, nas séries que nós hoje todos vimos, existem devido à tecnologia, não é? Ou então, nós hoje em dia vemos empresas, há várias já privadas,
a colocar o homem no espaço, ou colocar também satélites no espaço, e isso advém da tecnologia. Eu adoro ver quando existem aqueles lançamentos que depois são transmitidos no YouTube, eu adoro ver, e é incrível perceber, não é? Como é que nós o que conseguimos fazer, não é? E, portanto, mais uma vez, a tecnologia permite-nos ter um impacto gigante no mundo, não só muitas vezes nas coisas do nosso dia-a-dia, mas também na investigação e também ao nível do espaço. Um dos avanços mais engraçados, mais recentes da tecnologia tem sido ao nível da inteligência artificial. Eu ando super entusiasmada com isso, e então decidi mostrar-vos aqui um bocadinho do que é que tem acontecido de uma forma recente, e depois nós de seguir vamos falar com a Filipa, que também nos vai falar um bocadinho do trabalho que ela também faz também nesta área. E ao bocado eu mostrei-vos uma imagem de uma rapariga rodeada de tecnologia, e esta foi uma imagem criada por um algoritmo de inteligência artificial. Portanto, eu já vos vou mostrar como é que isso se faz, mas eu usei este programa que é o DALL-E. Eu escrevi em inglês, Girl Surrounded by Technology Cartoon, portanto, uma rapariga rodeada de tecnologia em formato cartoon, e ele ofereceu-me estas quatro hipóteses. Estas são imagens que não são criadas por um designer, não são criadas por uma pessoa, são criadas por um algoritmo, não é? E, portanto, é incrível perceber como é que isto se faz. Eu já vou mostrar um vídeo porque acho que é mesmo muito interessante. Eu, na semana passada, tive Covid, infelizmente, e o meu cão andou a tomar conta de mim, então eu achei engraçado e fiz uma imagem. Eu tenho um cão que é um Cocker Spaniel, então eu fui à internet e disse que queria um Black Cocker Spaniel vestido como um enfermeiro. E, portanto, este foi o resultado. Como vocês podem ver, isto não é perfeito, não é? Porque o meu cão não tem os olhos vermelhos, como a primeira imagem, mas é incrível percebermos o que é que hoje é possível fazer, não é? E quando eu estava a preparar esta apresentação, eu disse que queria um Cocker Spaniel no computador, a mexer no computador. E, portanto, isto foi o resultado. E como vocês, é incrível, não é? Perceber como é que, de repente, com imensa facilidade, conseguimos construir estas imagens. E isto é tecnologia a funcionar. Eu vou-vos mostrar como é que isto funciona. Portanto, eu tenho aqui um vídeo. Eu decidi criar aqui, este é o programa, eu pus uma sala cheia de alunos com computadores. E, portanto, queria digital art. Coloquei assim, e, portanto, isto demora algum tempo, pus o vídeo a andar um bocadinho mais rápido para ser mais fácil. E, de repente, temos as 4 imagens. Portanto, sem eu fazer, sem nada, não é? Não há nenhuma pessoa a trabalhar nisto, ou nenhum designer, e eu tenho aqui uma imagem, 4 de jovens como vocês a trabalhar no computador. E é incrível perceber o impacto que a tecnologia efetivamente pode ter. Mas, obviamente que isto não termina aqui. Mas também é possível escrever, não é? E, portanto, na semana passada foi lançado o ChatGPT, que basicamente me permite falar com um algoritmo de inteligência artificial e me permite responder a perguntas que eu tenho. Então eu perguntei porque é que era importante seguir uma carreira em tecnologia, não é? E é isto que o algoritmo tem a dizer, não é? Portanto, a tecnologia está cada vez mais presente em todos os aspectos da nossa vida, já vos tinha falado há pouco sobre isto. É uma indústria em rápido crescimento, que temos visto que é uma das indústrias que mais tem crescido nos últimos anos, porque a tecnologia está em todo lado e em tudo. Há muitas oportunidades de emprego nesta área. Permite-nos também usar as nossas competências, as nossas habilidades e criatividade na resolução de problemas complexos, e ajuda-nos também a impulsionar a inovação. E depois também fala ali no final é uma das áreas com salários mais altos, porque o objetivo é atrair os melhores talentos. Portanto, isto é o que o ChatGPT tem-nos a dizer sobre porque é que é importante trabalhar em tecnologia. Eu não podia concordar mais. E agora também outro vídeo em que eu lhe perguntei outra coisa, que foi, vamos ver aqui, que é que conselhos é que dá a jovens que querem saber mais sobre tecnologia. E vamos ver o que é que ele me diz. Portanto, esta é só a resposta. Ele diz para começar a ler sobre tecnologia, manterem-vos informados, experimentar tecnologias diferentes e ver como é que funcionam, conversar com outras pessoas interessadas também em tecnologia e aprender com elas, e considerar fazer também eventualmente, formação nesta área, seja ela qual for, e também não termos medo de errar, obviamente, aprender com a tecnologia
e experimentar. Isso é uma das coisas mais interessantes da tecnologia, não é? Que é mesmo o foco é mesmo esse, não é? Experimentar, errar e andar para a frente. E é mesmo assim. Eu fiz este vídeo porque era mais fácil, mas vocês podem, se vocês colocarem no Google Chat GPT, podem fazer login e conseguem fazer perguntas e ele dá-vos também as respostas. E, portanto, o que nós estamos a perceber é que estamos a entrar numa era em que mais importante do que do que saber, é importante saber dar resposta às perguntas certas, não é? Sendo que isto também é uma coisa interessante. Eu lembro-me quando a minha avó era professora primária, e eu lembro-me dela me dizer que tinha que decorar os rios todos e os apiadeiros e as linhas de comboio, e nós já não tivemos que aprender isso, porque a verdade é que rapidamente, se nós quisermos saber alguma informação, rapidamente conseguimos chegar, através de um motor de busca, conseguimos dar resposta a essas questões. Mas a verdade é que nós temos que saber fazer as perguntas, não é? E, portanto, mais uma vez, a nossa aprendizagem nos próximos anos vai mudar muito, mas vai ser muito importante nós sabermos e sabermos fazer boas perguntas, porque as respostas estão lá. Mas é importante nós termos esse tal pensamento crítico que falávamos no início, porque depois as respostas nós conseguimos encontrá-las. E, portanto, termino, antes de passar aqui para a Filipa, que é a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E, portanto, é na tecnologia, é com tecnologia que se cria esse futuro, e acho que vocês que estão agora numa fase de decidir o que é que querem seguir na vossa carreira. Quem sabe a tecnologia pode ser para vocês. Pronto. Vamos então agora falar aqui com a Filipa. Vou parar de partilhar o meu ecrã. Sintam-se à vontade também para fazer perguntas no chat, e para nós também podermos usar aqui na minha conversa com a Filipa. E, portanto, Filipa, obrigada por também estares aqui connosco. Tu és uma data scientist, ou uma cientista de dados, e, portanto, a minha primeira pergunta é, o que é isso? O que é uma cientista de dados? E pronto, começamos por aí. Bom dia a todos. Obrigada, Inês. Adorei a apresentação. Eu no último fim de semana estive a brincar com o GPT, portanto, acho incrível já teres trazido isso. Portanto, Data Scientist, o que é que eu faço? Eu costumo dizer que no meu dia-a-dia, ou seja, na empresa em que eu trabalho, o que nos são dados são problemas, desafios, coisas para otimizar, e isso é o que o engenheiro também poderia descrever com estas palavras o seu trabalho. A diferença entre alguém que trabalha com dados, que é o meu caso, Data Scientist, é que nós tentamos sempre resolver estes problemas sobre o prisma dos dados, ou seja, são-nos dados acesso a dados. No meu caso, eu trabalho muito com dados de imagem e dados de vídeo. Trabalho numa fábrica de pneus e, portanto, o material com que eu trabalho no dia-a-dia são imagens de pneus, vídeos da fábrica, vídeos do processo de produção. E um exemplo de problema que nos chega às mãos pode ser, temos estes milhões de fotos de pneus e queremos perceber onde é que há um defeito, e nós temos que desenvolver, eu em conjunto com a minha equipa, um algoritmo que consiga detectar esses defeitos. Mas vai depender muito de Data Science para Data Scientist, porque tenho colegas, por exemplo, a trabalhar com dados de texto e a usar algoritmos existentes como o ChatGPT, em que, por exemplo, sei lá, trabalham no departamento de vendas e têm queixas de pneus, 2.000 queixas por dia. Como é que uma pessoa analisa 2.000 queixas de uma forma rápida e dá feedback ao cliente? Por exemplo, há gente que está a usar o ChatGPT para dar esse texto, o algoritmo entende o que é que está nesse texto e consegue dar uma resposta muito mais rápida, com a ajuda do humano normalmente, mas consegue otimizar. Portanto, é tentar otimizar todos os processos que possam imaginar dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, sempre com dados. Boa. E como é que foi esse processo para chegares aqui? Portanto, tu no 9º ano tiveste de tomar uma decisão, não é? Qual era o caminho que seguias? Uma primeira decisão, não é? Portanto, não é definitiva nessa altura, mas pode-nos partilhar um bocadinho sobre esse processo de tomar a decisão? Ou seja, chegaste ao 9º ano, decidiste escolher ciências, porquê? E o que é que pensaste sobre isso? Sim, acho que todas as fases de decisão até aqui foi, se calhar, posso dizer, a mais fácil, porque eu gostava de quase tudo,
tinha uma tendência para gostar mais da parte da física, por exemplo, da fisicoquímica, da matemática, mas também gostava muito de português, toda a gente dizia que eu escrevia muito bem, eu gostava dessa parte. E, portanto, para mim a opção foi, ok, vou escolher aquilo que me mantém mais portas abertas. Portanto, eu imaginando-me num percurso que envolvesse ciência, que envolvesse tecnologia, mas sem fechar a porta a um dia, se calhar, ir para humanidades, eu acho que quando existe esta indecisão ainda, a melhor hipótese é manter o maior número de portas abertas. Claro que se já for super claro, eu sei que adoro artes e que esse é o meu futuro e é a minha paixão, se calhar não faz sentido estar a ter matemática durante mais 3 anos, mas para mim foi claro que tinha que manter o máximo de portas abertas, porque ainda não sabia exatamente aquilo que queria fazer no futuro. E chegaste ao 12º ano e escolheste bioengenharia. O que é isso de bioengenharia e porquê que escolheste bioengenharia? Eu acho que o nome ajuda, não é? Portanto, é um curso de engenharia, está no caso, eu sou da zona do Porto e, portanto, é um curso da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Depois tem ali o bio, que traz a componente da biologia, ou seja, os bioengenheiros, em princípio, são pessoas que trabalham, por exemplo, em empresas como farmacêuticas ou produção alimentar, indústrias que envolvem muito daquilo que é engenharia, processos de engenharia, conhecimentos de engenharia, mas também uma componente biológica, não é? Se nós tivermos que produzir iogurtes, se tivermos que produzir cerveja, se tivermos que produzir medicamentos, a parte do processo de criação destes materiais envolve o conhecimento de biologia. E para mim, mais uma vez, eu na altura do 12º gostava e tinha, se calhar diria que biologia era o meu ponto forte, no 12º, mas também gostava muito da matemática e da física, e mais uma vez bioengenharia era aquele que juntava tudo isto, então eu não tinha que dizer adeus a nenhuma destas áreas de conhecimento, e mesmo no curso de bioengenharia, pelo menos no Porto, quase toda a gente a quem lhe é perguntado porque é decidir bioengenharia, normalmente nós dizemos que é o curso dos indecisos, porque é um curso que abarca muita coisa, realmente, combina muita coisa. E para mim foi, lá está, uma escolha, não foi super óbvio, confesso que até ao último dia eu tinha hipóteses como engenharia mecânica, engenharia de gestão industrial, igualmente, digamos, tac a tac, umas com as outras, mas a bioengenharia, lá está. Mais uma vez era a escolha segura, porque não tinha que dizer já adeus à biologia, tinha mais algum tempo para experimentar, e foi isso que me levou a escolher, e não me arrependo de todo de ter feito. Sim. Uma coisa que muitas vezes eu acho que as pessoas, os jovens acham é que quando tomam uma decisão no 12º ano de um curso que querem seguir, depois acham que vão fazer aquilo a vida toda, não é? Mas eu acho que tu mostras claramente que não é verdade, não é? O que tu quiseste foi manter as portas abertas de forma a que depois mais tarde pudesses perceber o que é que querias seguir, não é? Tipo, e eu sei que depois durante o curso descobriste o que é que realmente gostavas, não é? Queres que possas falar um bocadinho mais sobre isso? Sim, ou seja, eu acho que na engenharia é relativamente fácil de dizer, ok, eu vou para uma engenharia e estou seguro porque há muitas portas abertas realmente. O curso em si, eu tenho colegas que tiraram gestão industrial e são da minha equipa, ou que tiraram engenharia eletrotécnica, que tiraram engenharia informática, ou seja, na minha equipa temos mesmo uma pluralidade grande temos pessoas também que tiraram biologia, por exemplo, e geologia, que estão a trabalhar exatamente na mesma equipa que eu, e depois tem colegas que tiraram o meu curso e que estão a fazer coisas totalmente distintas, por exemplo, estão a trabalhar num laboratório, fazer investigação com células, a colocar células em fornos e a fazer investigação pura, portanto, o curso, pelo menos no caso da engenharia, não dita de todo aquilo que vai ser a profissão no futuro, tem muito a ver com aquilo que nós gostamos, como vamos talhando o nosso percurso, e noutras áreas também, por exemplo, conheço pessoas de relações internacionais que estão a trabalhar na área de tecnologia, por exemplo, fazer gestão de projetos com empresas de vários pontos do mundo. Conheço pessoas que tiraram Sociologia e estão a trabalhar em empresas a fazer recrutamento de pessoas em recursos humanos. Portanto, embora, por um lado, eu concordo plenamente que não devemos achar que ao tomarmos uma decisão e temos imensa pressão porque isto vai ditar o nosso futuro.
Claro que não, mas acho que é muito importante termos a consciência, e se calhar eu não tive isso tão cedo quanto gostaria, de que essas decisões estão em nós e que chega a um ponto, eu na escola sabia que tinha que tirar boas notas, essa era a minha missão, depois fui para a faculdade, tinha que tirar boas notas, depois cheguei a um ponto que eu tinha que decidir o que é que queria fazer da vida, e eu acho que só aí é que eu percebi, ok, sou eu que moldo isto, sou eu que decido, está em mim a responsabilidade, é uma sensação espetacular, mas acho que o mais cedo possível devemos ter essa percepção de que nós é que temos o controlo e que podemos fazer aquilo que gostamos através das nossas decisões. Eu sei que há um mito que eu acho que também te influenciou a ti, que foi que tu achavas que para ir para a engenharia informática já tinhas que saber programar. E isso não é verdade, certo? Certo. Eu agora olho para trás e tenho a certeza que foi muito... Eu não tinha a noção que isso me estava a acontecer. Agora olho para trás e é inacreditável como é que que hoje em dia sei que adoro programar e que adoro passar 8 horas do meu dia a pensar em lógica e em algoritmos, e nunca me passou pela cabeça a engenharia informática, nunca teve nas opções, porque lá está, eu tinha muitos amigos que gostavam de videojogos, muitos amigos que, por exemplo, no 12º ano foram para aplicações informáticas e faziam jogos que eu nem percebia bem o que eram, tinha primos, por exemplo, que já sabiam desmontar e montar computadores e compravam peças, e para mim, era super óbvio que esse mundo não era para mim, porque não tinha interesse, eu gostava de fazer desporto, estar no exterior, e depois cheguei à faculdade, tive a minha primeira, quase que por sorte, não é? Eu acabei por escolher bioengenharia, nunca a pensar na programação, mas no meu currículo, no plano curricular de bioengenharia, no primeiro ano logo, tínhamos uma cadeira que era Introdução à Programação. E para mim foi super claro, eu só precisei acho que 3, 4 aulas, a primeira aula prática, para ficar fascinada com aquilo que realmente eu tinha o poder de fazer, e olho para trás e é mesmo muito frustrante pensar como é que é possível, eu no 12º ano, não é, na escola nós não temos programação, não contactamos com pessoas que são programadores, quanto muito temos os professores de informática, mas também pelo que eu ouço, e acho que se calhar ainda é assim, as aplicações informáticas às vezes é trabalhar com Excel, ou trabalhar com o PowerPoint, ou fazer um site, e realmente é uma experiência completamente dispar ter uma cadeira de introdução à programação. Para mim foi assim um momento eureka, e lá está, eu tinha ideias pré-concebidas que me afetaram, que eu nem fazia ideia que elas me estavam a afetar, esta ideia de que tem que saber já programar ou gostar muito de computadores, e não é verdade. Uma das coisas também que também muitas vezes, porque há um mito, é que só há uma função em programação, não é? Ou melhor, a trabalhar numa empresa tecnológica, não é? Tu já falaste aí de várias, na realidade, e a verdade é que quando uma pessoa trabalha numa empresa tecnológica, tu és uma cientista de dados, há pessoas que fazem, vou chamar front-end development, por exemplo, trabalham naquilo que nós vemos, naquilo que nós interagimos com, seja uma aplicação, seja um website, o que seja. Uhum. Há pessoas que estão mais na questão da infraestrutura ou na arquitetura da aplicação, do algoritmo, etc. Podes também falar um bocadinho disso? Ou seja, tu numa empresa tecnológica hoje em dia trabalhas com imensas pessoas com diferentes perfis, sim, diferentes personalidades, que trabalham também com diferentes funções, certo? Uhum, sim, por exemplo, eu posso dar o exemplo eu estou a trabalhar num produto que é uma aplicação móvel. E, por exemplo, tenho uma equipa com quem eu tenho que contactar, eu desenvolvo os modelos, ou seja, vamos imaginar que é uma aplicação móvel que quer detectar caras de pessoas, tirar uma foto e detectar que é uma função que já existe em alguns telemóveis. Portanto, eu tenho que, sempre que eu faço um modelo que detecta imagens, o modelo é um fecheiro, no fundo, e eu tenho que falar com a equipa que está a desenvolver a aplicação móvel, ou seja, aqueles que programam em Android ou em iOS. Mesmo dentro dessa equipa temos, por exemplo, a pessoa que faz mesmo o código da aplicação, temos o designer, que é uma pessoa que não programa ou pode programar um pouco, mas o que ele faz é desenhar as páginas. Ok, a pessoa entra na aplicação, aqui vai ver o seu perfil, vai ser cor amarela, cor azul, aqui vai ter um botão. Essa pessoa de design também trabalha em tecnologia, no fundo. Temos, como tu disseste, a pessoa da infraestrutura que assegura que esta aplicação vai funcionar, por exemplo, para uma pessoa que esteja na Europa, mas também para uma pessoa que esteja nos Estados Unidos. E hoje em dia tudo é à base de cloud e desse tipo de infraestrutura. Temos, por exemplo, a pessoa que é o tester,
que a única função dessa pessoa, eu acho que é um trabalho super giro e que eu não conhecia, nem sabia que havia pessoas a fazer isto, que é pegar na aplicação em imensos dispositivos diferentes, ou seja, ele tem todos os iPhones que existem, tem iPads, tem várias versões de Android e a única função que ele tem é testar a aplicação em contextos super diferentes e tentar que aquilo falhe de alguma forma para tornar o produto muito robusto. E portanto, isso é só a equipa da aplicação móvel. Depois nós também temos uma aplicação web, ou seja, um site para, por exemplo, os utilizadores verem os seus dados e as suas fotos, e aí é outra equipa que está a fazer esse site, que também está a fazer o código, também existe uma pessoa que testa esse site, e depois também temos pessoas que, muito da comunicação que precisamos fazer com pessoas do negócio, ou seja, nós temos um cliente que nos pediu para fazer esta aplicação. E temos que falar com essa pessoa, explicar-lhe quais são os próximos passos, qual é que é o nosso plano, porque como tu disseste, existem aqui inúmeros papéis para diferentes perfis de pessoas. Há pessoas que gostam mesmo de estar a programar o dia todo e sozinhas, há pessoas que gostam muito de comunicar e de fazer esta ligação entre as várias equipas. Existe uma grande pluralidade de funções. Uma coisa também, tu há bocado falaste do teu trabalho que fazes hoje em dia para perceber se os pneus estão bem ou não estão bem, mas o teu primeiro trabalho depois da faculdade foi trabalhar numa startup em que usavas também esta tecnologia, mas para um foco diferente. Podes falar também um bocadinho sobre isso? Uhum. Sim, eu trabalhei numa startup em Leça da Palmeira e o que nós fazíamos era software para o fundo do mar, ou seja, os nossos clientes eram empresas muito grandes, por exemplo, empresas como a Galp ou empresas como a BP, que têm no fundo do mar estruturas para extrair petróleo, não é? E para depois transportar esse petróleo até terra. E eles têm robôs que recolhem vídeo do fundo do mar, porque eles precisam de saber como é que estão estas estruturas, como é que é o ambiente, a fauna e a flora no fundo do mar, mesmo para estudos ambientais, e o nosso papel era pegar nesses vídeos, ou seja, o meu projeto era pegar nesses vídeos e tentar automaticamente detectar elementos como peixes, como a flora, por exemplo, estruturas do fundo do mar, tubagens, estruturas de extração de petróleo, ver se essas estruturas tinham algum tipo de anomalia, se precisavam de manutenção. Porquê? Porque assim já não era preciso um mergulhador ir lá e vários dias de missão no fundo do mar para fazer esta análise. Bastava enviar um robô, colecionar esses vídeos e nós automaticamente fazíamos essa análise. Em termos de experiência, acho que quer profissional, quer pessoalmente, gostei muito de começar numa startup, porque era uma empresa muito pequenina, eram cerca de 20 pessoas, portanto tinha muita liberdade no meu trabalho, fui a primeira pessoa contratada para a equipa de inteligência artificial, o meu chefe, que percebe imenso do assunto, estava na mesa ao lado da minha, sentava-se ao meu lado a explicar-me coisas, a ajudar-me. No meu projeto eu no início estava sozinha, portanto era eu que sugeria, ok, podemos fazer isto a seguir, que é um poder, se calhar numa empresa grande e para uma pessoa júnior no início não é assim tão fácil. E em termos de pessoais também era um ambiente super tranquilo, pessoas muito jovens, junto da praia, ao almoço podíamos ir dar um mergulho, fazíamos muitas corridas, foi um ambiente de facto espetacular para começar a carreira. Como é que é o teu dia-a-dia? Ou seja, porque eu acho muitas vezes, eu sei o que é que um médico faz, mais ou menos, não é? Sei o que é que um farmacêutico faz, eu sei o que é que um professor faz, mas a verdade é que eu não sei o que é que um programador ou uma cientista de dados como tu faz. Portanto, como é que é o teu dia-a-dia? Sim, pronto, posso dar o exemplo do dia 2, que acho que até está a ser interessante. Portanto, normalmente de manhã, pelo menos 3 vezes por semana, nós temos uma daily, o que nós chamamos daily, é uma pequena reunião todos os dias com a equipa inteira, em que cada pessoa partilha aquilo em que está a trabalhar e se estiver bloqueada em alguma coisa, partilha em que é que está bloqueada, diz que precisa de ajuda para que alguém possa dar suporte. No meu caso, a daily é com toda a gente que está a desenvolver este produto que eu mencionei e, portanto, nem sempre é muito usual na vida de um programador, às vezes eles reúnem só as pessoas que estão a desenvolver o produto, mas no meu caso eu tenho daily com pessoas, por exemplo, de marketing, pessoas de negócio, pessoas de vendas, os programadores, designers, e pronto, é uma reunião de meia hora, no meu caso às 8 da manhã, e é para perceber o estado do projeto de toda a gente.
Hoje também tive uma reunião que nós chamamos o Sprint Planning. O Sprint é um conjunto de tarefas que nós queremos fazer nas 2 próximas semanas. E aqui já é mais técnico e foi uma reunião com 3 pessoas que trabalham na minha equipa, em que nós, de 15 em 15 dias, dizemos, ok, estas são as tarefas que nós queremos fazer, e depois reunimos uma vez por semana para ver, ok, em que estado é que estamos, eu já concluí esta, não estou a conseguir concluir esta, preciso de ajuda de alguém, ou preciso que alguém reveja o meu trabalho. Portanto, foi este a minha segunda reunião, agora estou aqui, e depois à tarde normalmente tenho mais tempo para realmente me dedicar a fazer algum código, alguma programação, mas varia muito dia para dia, de semana para semana. Há semanas em que tenho muitas reuniões e que não consigo dedicar tanto tempo ao código, mas costuma ser mais ou menos isto. Boa. Obrigada, Filipa, foi ótimo ouvir aqui um bocadinho da tua experiência. Antes de terminarmos, eu só vou voltar a partilhar aqui o meu ecrã convosco, porque, portanto, nós ouvimos aqui a experiência da Filipa. Se quiserem continuar a ouvir a experiência da Filipa e de outras mulheres também que trabalham em tecnologia, eu recomendo que vocês vão ao nosso website, ao website da Portuguese Women in Tech, onde nós temos uma iniciativa que é o Future PWIT, portanto, Future Portuguese Women in Tech, em que temos um pequeno livro que explica o que é isto, trabalhar em tecnologia, as várias funções, tal como a Filipa falou, e outras, mas também temos muitos vídeos, temos mais de 25 vídeos com mulheres em tecnologia que trabalham nas várias funções. Temos, como a Filipa, cientistas de dados, mas temos também os tais testers, temos pessoas que trabalham como programadoras e product managers e uma série delas. O que vocês podem perceber é claro e comum nestas mulheres em tecnologia é que o percurso para chegar à tecnologia é muito diferente, não é? Há pessoas como a Filipa que decidiram seguir bioengenharia e depois apaixonaram-se por programação e hoje trabalham nessa área. Há outras pessoas que decidiram caminhos completamente diferentes, mas por alguma forma, dada a sua paixão por tecnologia, acabaram por ir parar à tecnologia. Portanto, não há um único caminho, não é preciso saber programar para engenharia informática. É preciso ter algum gosto pela área, perceber o que é que se faz. E pronto, e, portanto, recomendo vivamente que explorem aqui estes conteúdos que nós temos, que estão disponíveis online, com os vídeos, e pronto. Portanto, se quiserem também, nós depois vamos disponibilizar esta apresentação, mas é isso. Obrigada pela oportunidade também de partilhar aqui mais sobre o que é isto, trabalhar em tecnologia. Isabel, passo-lhe a palavra para terminarmos aqui a nossa sessão. Ok, obrigada Inês, obrigada Filipa, eu acho que foi um momento muito enriquecedor. Fiquei curiosa com essas 2 novas aplicações. Eu sou a professora da área da biologia, mas gosto de utilizar, quando é possível, isso enriquece as aulas, alguns programas que existem para isso. Já não temos tempo, mas eu acho que os professores vão já correr, não, mas ficaram como eu interessados em explorar esta do ChatGPT, porque eu acho que terá potencial, que é para jovens, sei lá, relatórios, pesquisar informação, trabalhos que tenham para fazer. Foi assim uma ideia que me ficou, tal como aos professores e professoras, e portanto eu acho que vocês deixaram aqui boas dicas. Fiquei também sensibilizada, porque eu nunca vi a guerra como algo positivo, mas, pelos vistos, foi o despoltar deste avanço tecnológico na área dos computadores. Portanto, temos que tentar ver sempre o lado positivo das situações. Numa guerra nunca me parece que haja muito, mas pelo menos ajudou-nos a evoluir na área da tecnologia, e agora não pensando na área da guerra, mas na aplicação na medicina, na aplicação em muitas situações do nosso dia-a-dia, que realmente se torna fundamental, e sem esse arranque não seria possível hoje tê-lo. Portanto, foi também muito importante a Filipa mostrar-nos que às vezes temos que pôr as mãos na massa para perceber em que é que nos estamos a meter. E, portanto, eu acho que os jovens nas escolas, hoje o ensino, eu acho que apela a isso, que experimentem, que façam, que sintam, e que não seja meramente debitar. Ou seja, têm que experimentar as coisas, têm que sentir, porque por vezes o que acontece é que há opções que nós até pensávamos que gostávamos e depois, quando vamos experimentar, não gostamos, e outras que nós temos esses tais mitos e acabamos por, quando vamos entrar nessa opção,
às vezes por obrigação, acabamos por descobrir interesses que nos estavam escondidos. Portanto, desafio-vos a todos a experimentar o máximo possível em todas as áreas. Aqui ficou o exemplo da tecnologia. Ficou também o exemplo da tecnologia muito virado para a opção das raparigas, porque os dados do nosso país mostram-nos que há um grande decalagem entre o número de raparigas e de rapazes que chegam a estas licenciaturas, a estas áreas de ensino, e, portanto, não queremos que isso seja limitado, porque se acha que é apenas uma opção para rapazes, portanto, é uma opção para todos nós, para todas nós, e, portanto, depende um bocadinho de experimentarmos e de ver se realmente gostamos ou não da área. Como estamos em cima da hora, obrigada a todos que estiveram desse lado. Pelo menos inscrições tínhamos até dos Açores, portanto, se estão aí, um abraço especial para quem está fora da área continental. Para todos que estão no país, esperemos que estejam bem e em segurança, porque as condições climatéricas dos últimos dias não têm sido as melhores. E, portanto, resta-me agradecer mais uma vez à Inês e à Filipa a partilha que fizeram aqui das experiências e das ideias e das dicas que deixaram. Nós iremos enviar posteriormente para os inscritos a apresentação que a Inês nos fizer chegar. Ok? Obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem bem, em saúde e boas festas, uma vez que estamos nesta época natalícia. Obrigada, Filipa. Obrigada, Inês. Bem-aja. Obrigada.